esses jogadores falando. E tem um outro aspecto, por exemplo, o caso do Flamengo, eu não quero me meter na política do Flamengo. Mas eu entendo assim, o Flamengo, assim como o outro time, está sendo muito prejudicado agora, nesse momento, porque ele tá sem o Islas, está sem o Arrascaeta, está sem o Everton, está sem o Gabigol. Esses jogadores estarão de volta no dia 11. E o Flamengo está se negando a ceder o Pedro, que tem idade olímpica. E o Pedro comemorou a convocação. Imagina o que deva ser um sonho. O Pedro assim, cara, eu vou ser titular dessa seleção olímpica, cara. O cara que vai ter que fazer o gol para conquistar essa medalha sou eu. Exatamente. Ele comemorou nas redes sociais. Então, se os 4 jogadores vão voltar ao Flamengo, seria demais, Júnior, por exemplo, o Flamengo liberar o Pedro? Ou existe uma briga política do Flamengo com a CBF? Ou com a falta de gente na CBF? Parece que antes da convocação o Flamengo já tinha dito que não iria liberar o jogador em função exatamente do fato de, não, já tinha dito. De ter outros... Não, o Flamengo já tinha dito que não ia liberar o Pedro, né, de forma nenhuma, né, mesmo quando estava ainda jogando durante os amistosos, né, contra Cabo Verde e contra a Sérvia. Tinha avisado que não ia liberar em função disso, né? Lógico que para o Pedro é uma perda grande não participar de um evento, de uma competição como essa, né? E o Pedro, inclusive, que já esteve na seleção principal e se machucou, não teve nem a oportunidade ainda de poder estar junto com o Tite durante exatamente esse período. Eu digo a Pedro que eu peço a Pedro um certo bom senso. Posso falar uma coisinha? Vamos lá, agilizar, mas vamos lá. Na questão de convocar, por exemplo, quem você falou, foi o Bayer Leverkusen, Aston Villa, esse, aquele outro, beleza. Não tem uma diferença entre esses times e Real, Liverpool, não tem, porque esses garotos que estão sendo convocados para a Olímpica, eles são muito importantes para esses times. Então, se esses times estão liberando, é porque teve uma negociação com esses times para liberar esses jogadores, porque, por exemplo, o Militão, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, eles são importantes para o Real Madrid, mas o Droga Luiz tem a mesma importância para o Aston Villa. Porque eu quero saber exatamente isso, Casa. Se houve essa negociação, existiu com os outros disseram não, alguém tem que vir a público dizer isso. É isso. É só isso que eu estou querendo. Alguma pessoa ali negociou e foi negativo, ou não teve negociação nenhuma, que é uma bagunça a CBF, ninguém sabe quem manda naquilo lá, e os times falam assim, nós decidimos, ninguém veio conversar com a gente, eles não vão jogar. Então, pode ter acontecido... Mas é claro que teve a negociação, é lógico que teve... Não, eu tenho dúvida. Sim, mas a gente não teve. O Branco teve no programa, disse que eles estavam negociando. É isso que eu ia dizer. O Branco disse que estavam negociando. Eu acho que a gente só que ninguém veio a público dizer. E o Aston Villa achou mais interessante liberar do que o Real Madrid. Eu só acho Como é que é? O Aston Villa achou mais interessante liberar o Douglas. Talvez para valorizar. Porque o Real... Eu acho que é só valoriza o jogador. Porque o Aston Villa pode pegar uma grana com o Douglas. Na Olimpíada valoriza o jogador. E o Real quer o Vinícius Júnior jogando para cá. Vamos lá, Caio, para a gente poder mudar de assunto. É importante só a gente saber separar a questão política da questão técnica. Existe hoje uma integração entre a Olímpica e a seleção de cima. Então eu imagino... Você tem 100% de certeza disso? 99%. Então falta 1%. Tá, esse 1% não tenho. Mas por quê? Eu tenho quase convicção de que o Juninho sentou com o Branco, que o Jardine sentou com o Tite, e eles chegaram a uma lista e entenderam o que era melhor para as duas seleções. A partir daí, o Branco pegou o avião e foi negociar com os clubes da Olímpica. O Juninho pegou o telefone e o avião e foi conversar com os times de cima. Aí, não, time de cima não tem que conversar. Caio, time de cima não tem que conversar. Time de cima não tem que conversar. Os clubes são obrigados a ceder. FIFA, claro. Os clubes são datas FIFA. Então, o Branco os clubes são obrigados. A diferença, por isso que eu te falei, se é 100%, porque a diferença é essa. Os times, a seleção principal, os clubes são obrigados a ceder. Para a Copa América. É lei. É data FIFA. São obrigados a ceder. Em amistosos, quando são da data FIFA, em torneios, Eurocopa, Copa América, o que seja. Eurocopa, Copa América, os times são obrigados a ceder. Na Olímpica é que não existe jogo entre FIFA e Comitê Olímpico Internacional. Então os times não são obrigados a ceder. Eu só queria que alguém viesse dizer, aconteceu isso. Fulano disse não, fulano disse não. Para que a gente pudesse dizer assim, ô Flamengo, libera o Pedro aí, que é bacana pro garoto, que é bacana pra seleção. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Porque se o Real não libera, o Flamengo tem todo o direito. Eu trouxe a minha experiência, Galvão, e eu vou me colocar como ex-jogador. No caso do Pedro, que é um caso do Daniel Alves, o São Paulo deve um caminhão de dinheiro pro Daniel Alves. Então, a partir do momento que o Daniel Alves se coloca
deixa muito clara a vontade de disputar uma Olimpíada, o São Paulo perde força nessa negociação e vai respeitar o desejo do jogador. No caso do Pedro, a partir do momento que ele não é titular absoluto do Flamengo e que os jogadores estarão de volta, eu acho que pode haver um bom senso, e aí não estou entrando em nenhuma questão política, de liberar o Pedro. Eu acho que não tem nada a ver com o caso do São Paulo, do dinheiro que está se devendo. Exato, sem alongar. Não tem uma mesmo coisa que com a não outra. devesse nada, o Daniel fala assim, deixa eu ir. O Deixa cara eu não ir. vai É brigar diferente, com ele. cara. É O cara não vai diferente. brigar com ele. Era só uma questão... Parece que ele tem 99% de certeza. Eu tô falando uma questão de bom senso, porque é diferente. Olha. Seleção principal não tem que negociar nada. É obrigado. Não, Seleção outra coisa. tem que negociar. Fale, Júnior. Não, tem outra coisa, o seguinte, você não tem, vamos dizer, uma voz assim tão forte quando você vai negociar com os gigantes da Europa, né? Real Madrid, Bayern, esses clubes assim, não tem. Com Aston Villa você pode, né? Os clubes, vamos dizer assim, numa prateleira menor, você tem condição de poder negociar melhor. Mas com os gigantes, eu acho que não, muito difícil. A gente já viu em outras situações eles negarem jogadores exatamente porque não tem a obrigação de liberar. Muito bem. Só uma coisa. Então- É exatamente isso que eu penso. Não tem o cara que foi negociar com os caras grandes, como o Júnior falou. Para mim, não teve essa negociação. Negociação Pra mim, teve. não Posso te garantir que teve. Posso te Não, garantir mas que não teve. teve o... Bom, então... Mas eu quero que alguém venha dizer, casa. Alguém da CBF tem a obrigação de falar. Teve ou não teve? Se ninguém Alguém fala, tem a obrigação de falar. se ninguém vem falar... Alguém tem a obrigação de dar uma satisfação ao torcedor brasileiro. Não é a mim, não. O Flamengo não estava com a vantagem no placar, né? Porque ele conseguiu virar e depois tomou rapidamente o empate. Então era o Flamengo em casa, favorito contra o Bragantino, tentando atacar. Mexer na defesa não tinha muito o que fazer. É a defesa sem o Isla que todo mundo quer. Você olha o Flamengo aí, Arão e Rodrigo Caio, que é a zaga que foi campeão brasileiro, Felipe Luiz lateral esquerda. O Gerson ainda está no time. Então, protegendo ali Diego e Gerson. E o Mateuzinho, que tá muita gente falando, quando o Isla voltar, será que ele vai perder espaço pro Mateuzinho, que tá bem? Então, a defesa do Flamengo é essa daí. Gostem ou não, entendeu? São os jogadores que têm à disposição. Agora é o seguinte, por exemplo, é engraçado, tava aqui o GC, né? A defesa é o calcanhar de Aquiles do Flamengo, é o calcanhar de Aquiles do Aderlan, né? Porque aquele toque que ele deu, ele admitiu que foi com uma certa felicidade, um pouco de sorte, mas aí você vai falar, você vai desmerecer o Bragantino. Poxa, o Aderlan faz um gol ali, você dá cartola, um calcanhar ali, faz o gol. O primeiro gol do Flamengo é uma assistência sem querer do Michael, né? Ele vai bater pro gol, ele erra o chute, né? Se você pegar ali, né, a bola sai meio torta, ele pega na orelha da bola e acaba chegando pro Rodrigo Muniz. Então tem sorte do Bragantino nesse primeiro gol, também tem uma sorte, o futebol tem isso, esporte tem isso, né? Você pode ser melhor que o outro, criar mais chances, e você acerta uma bola como essa aí, espetacular. Então eu acho que tem ainda muita pegação no pé do Rogério, e eu vou dar um outro dado aqui. O Flamengo não estava tomando gol nas últimas partidas, e tem muito torcedor do Flamengo falando, tá vendo, poxa, melhor coisa pro Rogério Ceni é ficar em home office. Fica em casa, comanda o Flamengo de casa, que o Flamengo não estava tomando gol. Mas nas partidas anteriores, o Flamengo jogou 2 contra o Coritiba, que tem uma inoperância ofensiva absurda, assim como o América Mineiro, né, que foi outro adversário recente do Flamengo, que é um time de Série A, mas que também tem um ataque sofrível. A dificuldade do América para fazer gol é muito grande. Agora pegou um time que é mais qualificado, que é mais complicado. Aliás, pega a história do Bragantino no Maracanã, é impressionante como o Bragantino, né, claro, a partir dos anos 90 para cá, né, que ele teve boas participações, foi até finalista de brasileiro, mas o Bragantino não treme no Maracanã, né? Então eu acho que ainda tem um pouco de pegação no pé do Rogério. Oi? Não, eu queria só mostrar, assim, para mim, se falava muito do primeiro gol que o Flamengo tomou, para mim, a defesa errou muito mais no segundo do que no toque de calcanhar. A gente vai ver o lance, por isso eu interrompi, desculpa. Olha agora, o jogador recebe sozinho, a defesa se divide. Então você tem uma galera que foi pro interior da pequena área e os outros estão distantes. Então você não pode permitir um atacante receber a bola em tamanha vantagem. E aquela vantagem permitiu que a jogada continuasse até chegar nessa conclusão que a gente está vendo. E esse já é o terceiro gol. Então o Flamengo tem, para mim, deficiência em posicionamentos, em postura no interior da área. Principalmente é um time que fica só preocupado com a bola
em nenhum momento com o jogador. Você não pode perder o jogador de contato, o contato do jogador. Você pode, tem jogador que você tem que estar com ou o braço nele o tempo todo, sentindo ele do teu lado, se aproximando para ele não ter vantagem para dominar. O que não dá é para uma defesa que está o tempo todo só olhando a bola viajar e de repente ela se reparte. Porque o Flamengo já tem um problema. Se o Flamengo tivesse volantes, não estou dizendo que está errado nem que está certo. Se o Flamengo tivesse volantes acostumados a fazer este papel, o Flamengo, os volantes acostumados, como foi o Zé, por exemplo, o Zé Elias, é volante que naturalmente fecha os espaços vazios no interior da pequena área ou na entrada da área. Quando o companheiro sai para cobertura, ou lateral esquerdo, ou um zagueiro, ele vem em caixa para a defesa não ficar com o vazio. Quando você tem Diego e Gerson, você tem que saber que você vai ter uma dificuldade com jogadores que naturalmente nunca fizeram isso. Não é do... Você pega o Diego passou 95% da carreira dele sendo meia. Aí você quer que de repente ele incorpore toda a função do volante. Eu vou lá na programação de volante e falo assim, vou baixar em você um pouco de Zé Elias, um pouco de Clodoaldo, um pouco de Zito, tá perfeito. Não vai acontecer isso. Então é um time que naturalmente, o torcedor tem que saber isso, e o treinador sabe, é uma equipe naturalmente mais exposta a algumas situações do que outras. Mas também tem o benefício de ter dois articuladores com a posse de bola e sofrer mais sem a posse de bola. Então é um time que se repartiu no interior da área, e isso facilita o adversário, Breler. O grande segredo para mim é encontrar esse equilíbrio, porque se o Rogério substitui, vamos supor, o Diego pelo João Gomes, tem uma característica de marcação, muita gente poderia dizer, está recuando o time, é isso que a gente não quer ver nos treinadores brasileiros, mas naquele momento, no contexto específico do jogo, para mim essa era uma substituição natural, porque ali não havia mais, por mais que a qualidade do Gerson, a qualidade do Diego seja indiscutível, em alguns momentos é preciso se abrir mão de um meio-campo mais técnico e ter um meio-campo que mantenha a intensidade de jogo. E o Bragantino, com as mexidas, com a entrada do Krigor, que acabou fazendo gol, com o Coelho, continuou com velocidade, com intensidade, e o Flamengo foi baixando aos poucos. Então, em alguns momentos, eu vejo, é difícil cravar, o treinador errou. Minha escolha poderia ter sido melhor, ele poderia dar mais equilíbrio sem necessariamente retrancar, manter a intensidade e a ideia de continuar saindo com velocidade, de continuar agredindo o Bragantino. Mas em alguns momentos o Rogério precisa dar um passinho atrás, entender que ele não... É uma escolha dele ter um meio-campo mais técnico, e agora ele vai precisar com a saída, mudar, ter novas ideias com a saída do Gerson, mas em alguns momentos